bem-vindos ao programa Em Questão de Ordem. Hoje o meu entrevistado é o deputado estadual Bobô, que está no seu terceiro mandato consecutivo e obteve quase 65 mil votos. Deputado, bem-vindo ao nosso programa. É um enorme prazer tê-lo aqui. Ô Fernanda, bom dia, um abraço para vocês todos. É dizer que o prazer é meu. Um grande abraço aqui para todos os telespectadores da TV Alba e estou à sua disposição. Deputado, eu estava lendo um pouco da sua história e, obviamente, a gente já conhece a sua história como jogador. O senhor é considerado um ícone do Bahia. Li diversos artigos e todos falando de forma unânime, né? Como o senhor criou essa relação com o Bahia? O senhor ficou 4 anos lá no Bahia, não foi 4 anos e meio? Sim, é pouco tempo, né? É isso que eu achei pouco tempo para o tamanho do amor, né? Mas foi pouco tempo de muito sucesso, né? Por conta das conquistas. Eu acho que a memória do torcedor, ela é muito forte quando tem lembranças positivas, né? Às vezes a passagem de um atleta pelo clube, ela não é bem sucedida a nível de conquistas, de títulos, mas ela, pelo atleta, de forma individual, a torcida acaba de alguma maneira reverenciando o trabalho dele, reconhecendo e transformando ele em ídolo. Quando você tem as duas coisas juntos, fica mais fácil para que o torcedor sempre se lembre de você de uma forma muito positiva. Eu cheguei no Bahia muito jovem, oriundo da Catuense, de Alagoinhas. Vim, acho que com uns 22 anos, chegando aos próximos 23 anos. E ali nós ganhamos 3 títulos baiano, título brasileiro, enfim. E fui embora em 89, cheguei no Bahia em 86. Então foram 3 anos, esses primeiros 3 anos de enorme sucesso, de resultado também, de performance também. Então isso deu a gente, com muito orgulho, um prazer enorme de estar sempre sendo reconhecido pelo torcedor, pela imprensa, e não só eu, é bom se colocar, todo aquele grupo de 86, um grupo mais, né, que chegou no Bahia num momento difícil e que reconstruiu esse Bahia, né, no que se refere às grandes conquistas, 87 e também 88, que culminou com a conquista do título brasileiro. Então, ser campeão por um clube do Nordeste, nesse país, no campeonato de alta performance, não é fácil. Então, o Bahia conseguiu isso e dá a gente uma condição bem bacana hoje de ter esse privilégio de ser reconhecido, tanto eu quanto os demais jogadores que construíram essa história linda, essa página linda do clube, como os grandes jogadores que passaram pelo clube. Isso é bacana demais. E o senhor também jogou 3 partidas pela seleção brasileira, né? Foi no Peru e no Paraguai, foi isso? Duas partidas contra o Peru e uma contra o Paraguai. Foi exatamente a primeira convocação minha, isso é que me deixa mais orgulhoso, foi porque fui convocado pelo Bahia, né? Terminou o Campeonato Brasileiro, imediatamente eu fui convocado para a seleção brasileira, só que eu estava lesionado, eu não pude jogar para aquela partida que eu fui convocado. E depois, quando eu fui para São Paulo, mais adiante, eu fui novamente convocado por algumas oportunidades, e aí sim que eu pude vestir a camisa da seleção brasileira. Mas o orgulho maior meu é que, em tese, para mim o que importa é que a convocação saiu pelo Esporte Clube Bahia, né? Eu estava em cima do trio elétrico, imagine. Tínhamos acabado de chegar do Rio Grande do Sul, isso numa quarta-feira pela manhã, no final da manhã, já vindo do Campeonato Brasileiro, nós permanecemos lá, jogamos a Libertadores na terça-feira e chegamos aqui para comemorar o título brasileiro na quarta-feira. E aí saiu essa convocação, quando a gente estava se preparando, saindo do aeroporto 2 de julho ainda, e indo para Barra. Aí a gente passou pela sede de praia do Esporte Clube Bahia, ali na boca do rio, ficamos um tempo, saiu a convocação, e saiu a minha, depois saiu a de Charles, depois saiu a de Zé Carlos, então, enfim, muito bacana. Aquele título nos deu a condição da seleção brasileira, da cúpula da seleção brasileira, da CBF, enxergar que no Nordeste tinha grandes jogadores também, que é difícil. Até hoje é difícil. É difícil. Deputado, eu estava lendo e estava vendo também diversos comentários e estava revendo uma música, que é a música Reconvexo, de composição de Caetano Veloso, que canta, e também Maria Bethânia,
canta também. E tem uma homenagem ao senhor, né? Quem não amou a elegância sutil de Bobô. Essa elegância que o senhor também trouxe para o parlamento, não é, deputado? Então, essa elegância faz parte da sua essência? É difícil a gente dizer ou precisar como é que a gente se comporta, né, no seu dia a dia. Eu sou o que eu sou. Até jogando também era a mesma coisa, não tinha... Eu acho que é apenas uma figura da importância do Caetano Veloso entender isso, né? Então, para mim foi um momento mágico na minha vida, você ser homenageado numa música lindíssima, por sinal, maravilhosa, Caetano, cantada naquela época por Maria Bethânia. Quando eu vi a primeira vez, Fernando, essa música, eu estava em São Paulo, jogando já pelo São Paulo. Logo que eu cheguei ao São Paulo, uns 2 meses depois, eu ouvi essa composição, essa canção, em uma rádio que os caras fizeram uma entrevista longa comigo e fizeram, no final, disseram, vamos fazer uma homenagem para você, pelo tempo que você ficou conversando com a gente e tal. Até então eu não sabia que tipo de homenagem seria. O senhor nem sabia? Não tinha a menor ideia. E aí, foi até com Milton Neves. E quando terminou, ele fez, agora vem uma homenagem, e passou Bethânia cantando essa música. Eu demorei até a entender que era comigo. E, pô, essa homenagem e tal. Depois o Caetano, já no Rio de Janeiro, no Canecão, em um show que ele estava fazendo, ele me explicou como é que ele compôs essa canção, essa letra e tal. E aí eu fico, sempre que eu tenho a oportunidade, eu digo, agora sim, eu estou imortalizado. É uma música de Caetano Veloso, cantada por Bethânia e por Caetano também. E uma música realmente espetacular. Lindíssima. Deputado, como foi que o senhor se interessou pela carreira política? Eu, naturalmente, eu acho que isso foi um processo natural. Porque eu sempre fui um ser político, um cara que utilizava a mídia, utilizava os microfones quando eu jogava para falar dos problemas dos nordestinos, especialmente dos baianos. Mas eu sempre me referia sempre aos nordestinos. E não foi 1, 2, 3, 4 vezes, não. Eu me envolvi também em campanha eleitoral, São Paulo mesmo, na época do início do PSDB, eu estava na campanha de Mário Covas, né? Então eu gostava desse tipo de situação, só que eu não era ligado a nenhum partido político, era apenas a opinião que eu tinha e que eu achava que naquele momento que eu tinha um microfone na frente, o Brasil inteiro me acompanhando, era o momento de claro, falar, eu aproveitava. né? Então, eu aproveitei, por exemplo, quando nós ganhamos o título brasileiro com o Bahia, que logo depois da entrevista eu falei que aquele título não era só dos baianos. Aquele título ali era do povo nordestino, sofredor, numa época de seca, de dificuldades, de acesso ao mercado de trabalho, tudo que a gente estava experimentando naquele período de 89. E logo depois no São Paulo eu me manifestava também com a questão das eleições. Antes pouco das diretas eu já estava me manifestando também. Enfim, eu gostava daquela questão política que o país viveu com tanta intensidade depois de 89, né? Da promulgação 88, 89 da Carta Magna desse país, né? Então ali foi um momento que eu experimentei aquilo que eu estava no auge do futebol. Eu estava no Bahia, quando se discutiu aí a Constituição Brasileira, depois estava no São Paulo um ano depois. Então, no São Paulo eu usava muito essa questão da política. Eu não era recriminado, nem me chamavam atenção com relação a isso. É isso que eu ia questionar o senhor. O São Paulo tinha essa facilidade de lhe permitir, pelo menos nunca fui nessa questão chamada atenção. Apenas eles diziam, cuidado, porque no elenco tem pessoas que pensam diferente de vocês. Eu disse, que bom, que isso é democracia. Democracia, né? Então, exercendo a democracia até dentro do elenco do São Paulo. Tinha atletas, por exemplo, que tinham uma paixão muito grande na época por um candidato de São Paulo. A gente chamava do malufismo, né? Aquele movimento do Maluf, né? Então muita gente era apaixonado pelo Maluf, etc. E eu achava aquilo um absurdo, né? E etc. E quando surgiu algo novo nesse país, eu disse, o caminho é esse, né? Social, discutir mais das políticas sociais, né? Tudo pensando sempre no Nordeste. Eu dizia, não é possível que a gente está aqui discutindo um país e pense apenas no Sul, no Sudeste e por aí vai, sem debater uma gama da população imensa que sofre e que sofre, sobretudo, da ausência clara de políticas públicas. E o Nordeste era sempre assim, o Norte e o Nordeste do país era assim. Então, eu sempre tinha a oportunidade, eu falava muito e gostava de falar. Então,
Só que a política partidária, partidária veio depois. Né? Aí, como foi que o senhor ingressou no PCdoB? Há quanto tempo o senhor está no partido? Não, essa questão mesmo do partido, ela precede um pouco isso aí. Ela vem da época de Jacques Wagner, governador. Né? Wagner, quando assumiu, me convidou para ser diretor da Sudesb. E ali eu comecei a conhecer muito o que era política mesmo, movimento político. Comecei a me envolver mais com os deputados, com os vereadores, com os prefeitos, com seus problemas, com suas dificuldades, com suas necessidades. E ali a gente começou a entender que aquele mundo que eu vivia, aquela ótica que eu tinha, ela era limitada, né? Agora, deputado, tinha que expandir um pouco mais, né? E quando o senhor dava essas declarações, o senhor disse que nunca foi recriminado, né? Mas os partidos não iam atrás do senhor? Pelos clubes. Pelos clubes, isso. Clubes. Pela política, sim. Pela política, sim, né? Sempre que a gente falava alguma coisa que não agradava aos ouvidos de um determinado grupo político, alguém chegava e me pedia para eu não falar mais aquilo, para eu ter cuidado com o que falava. Eu lembro que eu dei uma entrevista em 1990, foi 90, se não me engano, em um jornal de Brasília, que teve uma repercussão, falando do carlismo, da Bahia que estava estagnada, a Bahia que não mudava, precisava ter uma geração nova de políticos, de coisas novas, para que a Bahia pudesse avançar. E o pessoal veio, pediu, segura a onda, não sei o que e tal. E qual foi o posicionamento do senhor na hora que pediram para segurar a onda? Eu continuei falando a mesma coisa, não mudou nada. Porque era um sentimento meu, então, eu dizia assim, só que eu não tinha noção ainda naquilo, eu tinha noção do que eu falava, chegava, né? Em tudo que é lugar. Eu já estava, né, no Flamengo nessa época. Eu já tinha saído do São Paulo, tinha ido para o Flamengo. Então eu falava muito isso, nós precisamos avançar, nós precisamos mudar o modelo político da Bahia, nós estamos parados na mão de um grupo só, isso não faz bem a ninguém e tal, enfim. E quando eu comecei já com Wagner, 4 anos depois, o PCdoB, até por conta das minhas bandeiras, de dividir coisas, né, de achar que todo mundo tinha direitos, né, do maior ao menor, o menor até mais direito que o maior, essa questão toda, veio o convite do PCdoB, eu entendi que aquela era a minha bandeira. O partido tem muitas bandeiras que eu adoro, que eu defendo, e acabei de alguma maneira, em 2011, se não me engano 2012, me filiando ao PCdoB. Eu sou muito jovem na questão da política partidária, né? Eu nunca me candidatei a absolutamente nada, nem a síndico de prédio, antes de ser candidato a deputado estadual. Então, eu não fui candidato a vereador, não tinha militância política, a minha militância era do dia a dia, de falar as coisas, os problemas da cidade, problemas das pessoas, né? Do enfrentamento. Eu falava muito de seca, que eu achava um absurdo, a gente está no século XX para XXI, e parte desse país inteiro, todo mundo com desperdício imenso de água, e o outro vivendo de carro-pipa, né? Então, assim, aquilo me agredia às vezes, né? Então, como eu era baiano, que sou baiano, eu morando em outro lugar, aquilo me agredia, porque eu via muito eles falando sobre isso. Mas não conhecia a nossa realidade de cá. Eles diziam assim, você tem que morar lá, ou então pelo menos passar 30 dias no semiárido da Bahia, para você entender o que é isso. Eu sou do semiárido, sou de Ereceia, e a gente que vive lá no semiárido, né, que eu vivi boa parte da minha vida, você vê que a realidade é totalmente diferente. Nós avançamos, mas avançamos muito. A gente está falando de 34 anos, Fernanda, atrás. É óbvio que houve evolução, mas ainda tem uma parte... Mas tem uns lugarejos que ainda do Nordeste precisam, que ainda é muito grande, alguns estados imensos. Mas a gente tem que avançar nessas políticas. Nós não tínhamos lá foi algo que depois eu fiquei pensando, eu não falava sobre isso. Até porque eu tinha total desconhecimento de quantas pessoas viviam na escuridão naquela época. Não tinha água e não tinha luz. Não tinha luz, Né? Imaginem isso aí. E esse povo não me assistia jogando futebol, porque não tinha televisão em sua casa. Eles ouviam só através do rádio, porque não tinha energia, pô. Aí você viver em um local sem água e sem energia, sem luz, é o fim da picada, né? Então, assim, nós passamos a entender um pouco mais, que a gente fala de cidadão. O cidadão ele só pode ser considerado cidadão se ele tiver acesso a esse tipo de políticas. A dignidade humana, né? Que aquilo socializa a pessoa, ela inclui a pessoa, ela começa a formar a opinião própria, né? Não é aquela figura que o cara vai lá em época eleitoral, passa com o santinho, bota alguma coisa embaixo do santinho, entrega ela
porque ela não tem uma formação política, ela não tem opinião própria, porque o próprio Estado não permitiu que ela tivesse. Então, o senhor falou algo interessante. Quando eu estive em Cuba, eu questionei ao cubano o que ele achava do regime. E ele me disse o seguinte: eu não posso falar do que eu desconheço dos outros países. Ou seja, o Estado não dá acesso, ele não tem nem como opinar se desconhece. É o que o senhor está falando, né? A gente tem essa... A gente está falando de 34 anos atrás. Imagine. Não Mas é em muito Cuba tempo, foi 3 recente, décadas foi atrás. 2016. Então a gente está 2017. falando disso, que o país, de alguma maneira, e era muito cômodo para algum grupo político não fazer com que lá as pessoas tivessem acesso à informação. Então não tivesse acesso aos jornais, aos telejornais, né? Então era um jogo de manipulação que existia para que ela ficasse sempre ali no anonimato. E aí servia aos interesses políticos no passado. Hoje mudou muito. A gente praticamente hoje, na área rural, e eu fico muito orgulhoso disso, porque essas políticas foram implementadas no governo Lula, quando ele criou principalmente um programa que eu considero mais bacana que tem desse, Qual a universalização da água e também de luz, né? Luz para todos. E essa luz para todos criou uma revolução mental das pessoas. Então você chega hoje em área rural, as pessoas estão debatendo com você de igual para igual e fazendo com que você pense que aquela opinião sua não está correta, não. Então é muito bacana, porque você chega lá com, pô, vamos conversar um pouco, assim, mas quais são as propostas? Porque eu vi que é isso, eu questiono. Ele questiona hoje. E isso está criando uma geração de jovens com um potencial bem interessante, político até. Isso graças a essa universalização de luz, ou seja, de acesso à luz, de acesso à água, e que era constitucional. Naquela Constituição de 88 já estava dizendo ali, né, universalização de água, acesso à luz mas e etc. Mesmo assim não mas tinha. que antes disso a gente não viveu, né? A gente estava num regime militar, né, e grupos políticos tomando conta dos estados, etc. Então, nós avançamos graças a Deus e graças também ao povo que lutou pelas diretas já, lutou pela democracia. E hoje nós temos aí uma universalização de processos de políticas públicas que tem feito realmente uma transformação bem benéfica à população nordestina. Vou pegar o gancho que o senhor falou a respeito do avanço e vou questionar o senhor a respeito do parlamento baiano, que eu sempre questiono aos legisladores. Alguns deputados dizem que se vota mais projeto do executivo do que do próprio legislativo, mas eu vi um vídeo do senhor, na semana passada, o senhor comemorando a aprovação de um projeto do senhor aqui na casa, mas o senhor vai falar sobre ele após o nosso intervalo. A gente volta já já. Voltamos com o deputado estadual, Bobô. Deputado, mais uma vez, bem-vindo aqui ao programa Questão de Ordem. No bloco anterior, falei com o senhor a respeito dos avanços, né? Eu peguei o gancho do senhor sobre os avanços e o avanço que está tendo aqui no parlamento de votar também muitos projetos de legisladores. E eu questionei o senhor a respeito de um projeto que eu vi o senhor comemorando, que tinha sido aprovado de autoria sua aqui no parlamento. Fala para a gente um pouco a respeito desta proposta do senhor. Eu comemorei a aprovação desse PL, pela importância, pelo conteúdo desse projeto de lei. E quero aqui, Fernando, fazer o que eu fiz no plenário, agradecer a todos os deputados, porque ele foi votado por unanimidade, e que é um projeto que pode e vai beneficiar, e muito, aos pequenos produtores da Bahia, sobretudo aqueles derivados de animal. Então, quem produz animal e tira suas propriedades e transforma em alguma coisa, coloca no mercado de trabalho, sobretudo pequeno produtor, e que às vezes utiliza das unidades de beneficiamento, né, etc., a gente fica... eu tinha que estar comemorando e agradecendo aos deputados, né, porque realmente ele vem para melhorar de uma forma bastante significativa a vida dos produtores. E a gente sabe o que deriva de animal é uma produção imensa de coisas, né? Desde os embutidos, desde o leite, né? Desde do queijo artesanal, do galinha caipira. Você imaginar, é realmente algo extraordinário. E esse selo permitirá esses pequenos produtores das unidades de beneficiamento em todo o estado da Bahia, de pequeno porte,
E olha que a Bahia é o estado que mais investe na agricultura familiar, né? Nós temos hoje, nessas unidades de agroindústrias de pequeno porte, quase 200 agroindústrias na Bahia funcionando e garantindo o sustento desses pequenos produtores e agricultores familiares. E essa lei vai permitir que ele saia da sua cidade, saia do seu território para todo o estado da Bahia. Você imagine o que está acontecendo quando você tem um SIM, que é o SIM municipal, e você tem um produto que é inspecionado pela vigilância sanitária do município, a nossa DAB, lá eles têm a vigilância, e garante que aquilo foi bem inspecionado, etc., ele só pode vender aquele produto no seu município. Ele não acessa aos grandes consumidores de capital. Aí quando você tem o SIM consórcio, ele já é um pouquinho mais abrangente. Ele pega o território, que a Bahia é dividida por territórios. Mas ele não acessa, por exemplo, Salvador, a não ser que seja o consórcio de Salvador. Então é algo assim que o cara produz, vamos falar do queijo artesanal. É isso que eu ia pedir para o senhor, para exemplificar. Quem produz o queijo artesanal na Bahia, sim, com esse projeto que aprovado no parlamento, de autoria, sim, do senhor, poderá comercializar em outro estado? Sim, na Bahia, sim. Na Bahia, sim. No outro estado já é um avanço que pode também com o selo nacional, isso aí pode avançar. É mais fácil até dele acessar. Mas, por exemplo, o que nós queremos é que as pessoas, aqui, por exemplo, o mercado de Salvador consuma um dos queijos premiados na Europa e que só vende em Santanópolis. Você imagine, só vende em Santa Amaro. Então o cara tem um queijo artesanal que ganhou 36 medalhas no festival que teve em Santa Catarina. O queijo da Bahia ganhou medalha de ouro, o queijo artesanal da Bahia ganhou medalha de prata, 36 tipos de queijos diferentes, com 36 medalhas de cores diferentes. Esse é um potencial imenso que a gente tem aqui na Bahia. E só que ele está restrito à venda no seu território e na sua cidade. Ou seja, não poderia comercializar aqui em Salvador. Não. O mercado maior consumidor hoje do queijo artesanal é Salvador. E de onde a gente traz esse queijo? De fora. Principalmente o queijo mineiro. Que lá tem 200 agroindústrias, né, só de queijo artesanal. Aqui nós temos 2, 3 funcionando. Então, o que é que a gente quer? É que esse pequeno produtor que faz seu investimento, dando a qualidade desse queijo, ele possa, no mercado consumidor maior, Feira, Salvador, Vitória da Conquista, onde as pessoas hoje têm o hábito de tomar vinho, né, um bom vinho com um bom queijo, né, eles possam vender seu queijo premiado e tirar esse pessoal da clandestinidade, porque as pessoas que consomem aqui esse queijo compram na clandestinidade. Então nós queremos que os mercados maiores de Salvador, né, eles acessem esse queijo e coloquem nas suas prateleiras os queijos premiados na Bahia, as galinhas caipiras que são premiadas, né, os embutidos que serão feitos, enfim. Há uma cadeia produtiva imensa nisso aí. E eu tenho muito orgulho, eu quero aqui aproveitar, Fernando, e agradecer não só aos deputados que votaram nessa lei, mas quem ajudaram, as pessoas que ajudaram na construção dessa lei. Então, o pessoal da CA, né, do Estado, tanto o Wilson Dias, que é o ex-presidente da CA, Geandro, o atual presidente, o Gilmar, que é o cara que coordena os projetos especiais da CA, é um apaixonado por esse debate, foi ele que me incentivou a discutir isso, etc. Parabenizar a Gilmar. O pessoal das cooperativas de pequeno porte da Bahia. Enfim, houve uma construção de ideias, a DAB, que participou na construção e também vai acompanhar esse processo. Enfim, eu acho que vai... Agora nós estamos assim meio que ansiosos para que o governador sancione logo essa lei. Isso, né? que eu ia questionar, a expectativa da sanção, que eu acho que vai ser até diferente, né, deputado? Pelo menos há uma expectativa que seja diferente, porque vai beneficiar muita gente, né, os pequenos agricultores. E o governador, ele tem domínio disso, né? O governador Jerônimo, ele foi secretário da pasta da SDR, Desenvolvimento Rural. Ele sabe o quanto essa luta era árdua, né, para a gente avançar. Então a gente dizia o seguinte, não tem sentido, por exemplo, o Estado da Bahia, que através do próprio Jerônimo na SDR e agora como governador, e através do ex-governador Rui Costa, foram os que mais investiram na agricultura familiar nesse país. As agroindústrias todas que estão funcionando e outras que vão ser inauguradas foram realizadas por eles. Então o governador tem ciência dessa necessidade, desse avanço dessa lei, que é um avanço, né, extraordinário, e nós vamos aí potencializar muito, sobretudo quem comercializa, quem produz, quem trabalha com os derivado animal. Então, para nós,
Foi por isso que eu comemorei com muito orgulho, Eu vejo que o senhor fala sendo autor dessa lei. emocionado, Mas bem poderia ser feliz. outras pessoas que também debateram no passado a necessidade de ter uma lei com esse avanço todo. Agora, já tem data, deputado? O Não, aí governador não depende falou do ainda? governo. Não, aí não sei como é que vai ser esse rito. Eu espero que ele possa sancionar essa lei em uma reunião que ele vai ter com os consórcios públicos, porque aí sim seria interessante, porque todos os consórcios vão se beneficiar através dessa lei estadual, porque tem um consórcio, o Sim Consórcio, e isso tem muito a ver, né, com esse avanço. Então a gente está aí, né, nessa expectativa muito positiva de que a gente vai incrementar a economia da Bahia com esse avanço através dessa lei, que o nome é SUSAF, e que ele deriva de um processo bem interessante de debates, de construção de ideias, de investimento e de pessoas abnegadas e apaixonadas por esse tema. Deputado, vamos falar um pouquinho a respeito das comissões. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a importância dos colegiados. Eu costumo dizer que as comissões é como se fosse o coração do parlamento baiano. É onde se acontecem os principais debates, obviamente, no plenário há muitos debates importantes, mas nas comissões também. Sim. Eu gostaria que o senhor falasse a respeito disso, a respeito da Comissão de Desportos, a respeito da Comissão de Finanças e Orçamento. Fala Perfeito. Um pouco a respeito. É só querer fazer um complemento, Fernanda. Eu também sou autor de uma lei muito importante, que é a Lei do Turismo Comunitário. Ah, do turismo comunitário. Do fomento ao turismo comunitário, que já é lei. Foi sancionada pelo ex-governador Rui Costa. Então, essa lei o SUSAF chega para complementar também essa questão do turismo comunitário, que hoje, por exemplo, tanto a Secretaria de Turismo, no seu orçamento, e também a própria CAT, vai disponibilizar editais por conta dessa lei para beneficiar e incrementar e fomentar o turismo comunitário na Bahia. Eu acho que eu tinha que também fazer esse registro. Mas já que o senhor fez esse registro, a gente ainda tem tempo, então vamos falar um pouquinho a respeito do turismo comunitário, porque quem está em casa às vezes desconhece Sim. o que é esse turismo comunitário e que é uma lei de autoria do senhor. Perfeito. Fala para a gente o que é. Pois essa lei é interessante porque é exatamente o que você colocou aí, as pessoas às vezes não sabem exatamente isso, né? Mas a comunidade é uma comunidade pequena, por exemplo, na área rural, que produz lá uma rapadura artesanal, né? Mas lá ao lado tem cachoeira, né? Lá tem uma trilha, lá tem uma coisa assim, você pode ter a natureza à sua disposição. E lá tem uma pousadinha, ou então tem uma casa que a pessoa aluga um cômodo. Então tem muita gente que é adepto a esse tipo de turismo, né? Se ela quer viajar, quer sair do dia a dia, quer espairecer, ela vai exatamente buscar algo parecido. Então ela fica 2 dias, 3 dias nessa comunidade, interagindo com a comunidade, almoçando com a comunidade, alugando a casa, pagando o que consome e mexendo com a economia daquela comunidade. Salvador, por exemplo, aqui na Cidade Baixa, já vive intensamente isso. Muita gente no carnaval não fica no carnaval de Salvador, ela fica na Ribeira, na Cidade Baixa. Adoro a Ribeira. 15 dias lá dentro da comunidade, ouvindo a comunidade, debatendo assuntos com a comunidade, alugando um cômodozinho na casa de alguém para melhorar sua renda. Então, turismo comunitário é exatamente isso. É claro que tem outros vetores, mas a gente entrou justamente para fomentar essa atividade para as pessoas que produzem na serra. Tem uma coisa linda lá que produzem com a natureza, uma exuberância e etc. E, por exemplo, nós temos um exemplo aqui, eu vou citar rápido. Nós temos um projeto que o governador Rui Costa já autorizou e Jerônimo agora fez o convênio. Na época o ex-governador ficou apaixonado pelo projeto, mas quem determinou efetivamente o convênio foi Jerônimo, que é o ecoturístico, um projeto ecoturístico nas serras, por exemplo, lá de Jaguarari, Senhor do Bonfim, Antônio Gonçalves. É uma serra linda chamada Serra das Maravilhas, mas ela pega também um outro conjunto de serra, que é a Serra dos Morgados, que fica em Jaguarari. Ela vem para fazer uma atividade no topo da serra, porque as pessoas já produzem lá. Só que com o período de chuva, elas não conseguem escoar a sua produção. Então esse projeto vem exatamente, são 72 quilômetros de serra com esse benefício. Vai fazer o escoamento de produção, etc., mas aí com um projeto na estrada, melhoria da estrada. Tem muito a ver com o turismo comunitário. Olha, porque as pessoas, lá em cima tem cachoeira, lá em cima tem uma serra, lá em cima tem a produção da rapadura artesanal, com boi girando. As pessoas, boa parte de quem mora na capital, não sabe o que é isso. Desconhece. Então basta tirar 3 dias
4 dias, se hospeda naquela comunidade, vai conhecer um pouco das belezas naturais que esse estado possui, que são imensos. Conhece outra realidade, né, Outra deputado? realidade. E a economia daquela comunidade, ela vai melhorar. Vai É movimentando. bacana por isso. Parabéns, viu, pelos dois projetos do senhor aqui, aprovados. Agora, Vai... do que você se refere com relação ao trabalho do dia a dia aqui na Assembleia e das suas comissões, eu sou apaixonado pelas comissões, então eu gosto muito mais da comissão, do trabalho da comissão do que do plenário. Eu sempre disse, porque a comissão... O senhor concorda que é o coração? Que eu digo sempre para os deputados que pulsa, é o coração, né? Ela pulsa, né? Você debate qualquer tema nas comissões e são temas todos de relevância, de interesse da sociedade, da comunidade. Quando você vai para o plenário é um debate apenas de governo, defende o governo, ataca o governo, né? E etc. E vota-se. Eu acho que o plenário é importante pela votação. Mas nas comissões é que você matura o processo de votação. Então você ali disseca um projeto de lei. Né? Aí você tem uma condição de expor, né, o que você pensa sobre o conteúdo daquele projeto de lei, daquela PL. Então eu adoro os projetos. Aqui nessa casa, ela vive às terças-feiras. É o dia mais especial daqui, né? É verdade. Tem as quartas-feiras também, que é da nossa comissão, mas ela só tem 3 comissões que funcionam na quarta-feira. As demais todas numa terça-feira, né? E ali você tem direitos humanos, você tem saúde, você tem educação, você tem desenvolvimento econômico, né? Você tem toda a gama de reuniões extremamente importantes, com temas que você pode trazer que interessa a sua região. E quando a gente passa naquele corredor, é gostoso, né? Lotado ali. Aquela galera toda ali, né? E você vê que é diversificado. Por isso que a questão democrática, a democracia é especial. Tem gente ali que pensa de forma diferente, mas respeita o que o outro está ali, o outro pensa. E as pessoas vão usar o microfone, né, que essa casa permite, né, para poder externar um pouco dos seus sentimentos, da sua revolta, enfim, de tudo que ela entender. Então, as comissões, ela realmente é o centro, né? É o centro nervoso e pulsante, e eu acho que quem nominou com o coração da casa nominou de forma muito bacana. Fui eu que falei isso, eu sempre digo. Eu sempre digo, é que nem um futebol. Tem Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americano. Eu sou apaixonado pela Copa do Brasil. Porque não tem um campeonato mais democrático do que a Copa do Brasil. Você pega da 4ª divisão, que joga com da 1ª divisão. Olha que bacana. É verdade. Paga os melhores prêmios, os maiores bichos, tudo que imaginar é a Copa do Brasil que faz. É que nem, por exemplo, aqui, o seu trabalho. Eu sou apaixonado pelo trabalho das comissões. É verdade. Não tem igual. E eu tenho essa paixão, deputado, porque quando eu iniciei aqui na televisão, né, no parlamento, eu iniciei há 20 anos, na televisão há 15, na época da fundação, eu cobria as comissões. Então, você vê aquilo ali, aquela coisa tudo rotativa, audiência pública, debate, a população participando. Então, eu comecei a me apaixonar pela comissão, mais ainda do que o plenário. Também adoro. E aí, falei, olha, então acho que ali é o coração do parlamento, né? A população acessa, né? E acessa, o plenário né? não. O plenário ela já tem uma certa dificuldade de acessar. Então, quando você vem para a comissão de direitos humanos, por exemplo, de comissão da Constituição e Justiça, que é a mais importante dessa casa, as pessoas que têm interesse em um determinado projeto de lei que vai melhorar, né, a sua vida, né, vai impulsionar as coisas melhorarem, etc., elas podem participar, inclusive com direito à fala, se o presidente da comissão permitir. Então, eu achei isso muito, muito interessante. Né? Você tem um contato direto com a população, ela está a 2 metros, às vezes 1 metro de você. E você está ali ou representando aquele segmento ou criticando aquela PL que vai beneficiar aquele segmento, por alguma razão. Isso é o jogo da democracia, né? O jogo democrático permite isso. Então, as comissões dessa casa, realmente, elas são extremamente benéficas à população baiana. Deputado, eu quero agradecer a presença do senhor. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu ficaria muito mais tempo aqui conversando com o senhor sobre diversos temas, mas eu quero agradecer a presença do senhor aqui no Questão de Ordem. Eu que agradeço a oportunidade. Pode me chamar mais vezes que eu venho, tá vendo? E, sobretudo, debater temas de relevância numa construção de uma sociedade melhor, mais justa, mais humana, mais igual, né? E de oportunidade para todo mundo. Então, o nosso trabalho aqui nessa casa é exatamente esse, né? E se eu puder ser útil através do mandato, é só nos procurar.
E você também, se eu puder cada vez mais vir debater temas importantes de projetos de lei que são importantes para determinados segmentos da população baiana, virei com o maior prazer. Obrigada, deputado. A gente fica por aqui. Até o próximo programa.